Muito bem, eu queria cumprimentar a todos que estão aqui no nosso sexto Congresso Internacional de Direito Virtual, USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Direito. É um prazer fazer o encerramento deste nosso seminário, da parte acadêmica, né? Amanhã continuaremos com a parte cultural, mas hoje o encerramento da parte acadêmica, a parte científica, e contar também com a presença do professor Wilson Engelmann, que é um grande amigo, um professor, pesquisador da Unicino, lá do Rio Grande do Sul, parceiro do Júnior, coordenando atividades do Rio já há muitos anos, desde o começo do Júnior, antes nem existir o Júnior, 15 já fazendo alguns projetos, lá para cá. E o professor Wilson, ele pesquisa também temas que eu pesquiso, né? Embora ele seja do direito público e da filosofia do direito, eu sou do direito privado, mas nós tocamos, né, assuntos em comum. Ele pesquisa direitos humanos, depois questões ligadas à tecnologia, na parte empresarial, e eu pesquiso empresa, né, do ponto de vista do direito privado, das decisões empresariais, que podem aceitar depois questões de impacto na sociedade, e uma dessas questões pode ser direitos humanos, né, pode ser saúde, trabalho, meio ambiente, tudo que tem a ver com várias outras palestras que foram dadas nesse congresso ao longo dos 2 dias. Professor Wilson, o senhor consegue me escutar? Se estiver aí, do outro lado, já vou lhe dar a palavra, então também vai sua breve apresentação pessoal e também da sua exposição, da sua pesquisa. Eu acho que o senhor tem todas as condições e muito melhor do que a minha para iniciar esse encerramento e eu passo a parte final. Tá certo, então. Vocês me escutam bem? Sim. Ah, tá bem. Então, eu escuto vocês também muito bem. Então, boa tarde, né? Muito obrigado aí ao meu querido professor Dr. Fábio Veiga, né? Realmente, eu não sei exatamente quantos anos a gente já está junto nessa caminhada de levar efetivamente o direito para além do Estado brasileiro e compartilhar com essa perspectiva ibérica, né, os portugueses, enfim, a gente tem andado por outros países europeus e também da América Latina. Então, também quero saudar os colegas da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É uma pena que não pude estar aí presencialmente com vocês, mas as atividades acadêmicas, elas não permitem muitas vezes que a gente tenha tanta flexibilidade. Então, aproveitando aqui esse tempo que o professor Fábio me concede, em torno de meia hora, vou procurar cronometrar aqui o tempo para também não cansá-los muito, mas, como disse o professor Fábio, eu sou professor e pesquisador já há mais de 3 décadas. Eu trabalho na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, que é uma universidade jesuíta localizada, tem 2 campos atualmente, um em São Leopoldo, onde tudo começou, onde é a sede principal, e o outro campus é em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então, estamos no estado mais ao sul do Brasil, e nesses 2 programas de pós-graduação, então, eu tenho orientandos de mestrado, doutorado, de pós-doutorado também, e eu tenho trabalhado as questões relativas às novas tecnologias, principalmente as nanotecnologias e agora mais recentemente a inteligência artificial e os desafios regulatórios que esses 2 temas e outras tecnologias também elas têm gerado para o direito. Então, a minha formação é toda ela na área do direito, enfim, com uma ênfase bastante forte na filosofia do direito. E a ideia, então, aqui é trazer algumas ideias que eu venho pesquisando, um texto agora que está em construção, que vai ser publicado aí oportunamente, justamente destacando a questão que o Luciano Floridi, eu começaria por aí, Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, ele trabalhou durante muitos anos em Oxford e atualmente ele está na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele é um filósofo da tecnologia da informação, e ele refere que nós estamos atualmente vivendo uma chamada era da hiperconectividade. Então, segundo ele, nós estamos vivendo, de certo modo, na rede, por isso que ele, de certo modo, ele trouxe uma expressão que eu considero muito interessante, que hoje nós todos estamos em uma sociedade vivendo e conectados, que ele chama de sociedade on life. Então, você está, na verdade,
convivendo, embora você, tanto faz, ele vai dizer assim, se você está online ou offline, mas a sua vida, por isso esse on life, a sua vida, ela se desenvolve dentro de um sistema, né, interconectado e hiperconectado, conforme ele diz, de redes de comunicação e de redes em que, efetivamente, o diálogo e o signo de comunicação linguística, que é a palavra, ela se espalha com muita rapidez e quase que instantaneamente de um ponto do mundo para outro. Nós agora aqui estamos numa situação dessas, né? Vocês estão em Ribeirão Preto, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, onde eu moro, é uma cidade pequena, chama Dois Irmãos, fica a 1 hora mais ou menos de Porto Alegre, e nós estamos aqui com possibilidade de interação e com possibilidade de trocar ideias, e segundo o Luciano Floridi, essa é a regra e a tendência é que isso cada vez mais se potencialize daqui para frente, principalmente por meio das perspectivas abertas pela inteligência artificial, e principalmente, e aí é interessante, eu procuro conectar essas duas tecnologias que eu estudo, a de nanotecnologias eu comecei a estudar em 2008, então já faz algum tempo também que eu venho participando de eventos no Brasil e fora dele, fazendo pesquisas, enfim, escrevendo sobre isso, porque a inteligência artificial ela vai se desenvolvendo e ela vai se potencializando a partir do momento em que os sistemas que permitem os chips e, enfim, toda essa parafernália tecnológica que permite o desenvolvimento da inteligência artificial, ela é desenvolvida na nanoescala, na escala nanométrica. Enfim, para não entrar muito agora nesses detalhes, mas quando falamos em nanoescala, estamos falando em uma medida, e uma medida que equivale a bilionésima parte de um metro. Então, eu tenho estudado, porque para mim também isso tudo é muito diferente, porque foge à área jurídica, mas se nós pegarmos 1 metro e dividirmos por 1 bilhão de vezes, a bilionésima parte desse metro é 1 nanômetro. E os chips dos sistemas que suportam a inteligência artificial hoje, eles estão em torno de 2 a 3 nanômetros. Então, aí a gente percebe que há uma conexão. Mas o que eu quero discutir hoje com vocês é um tema. No ano passado, no mês de novembro, eu passei algumas semanas na Universidade Paris 1, Panthéon-Sorbonne, em Paris, onde nós temos um projeto de pesquisa internacional no âmbito do CAPES Coffee Cube. O Coffee Cube é a CAPES francesa, e aí eu passei algumas semanas ministrando algumas aulas para a graduação e a pós-graduação em Direito da Universidade Paris 1, e também fazendo pesquisas, e lá eu encontrei um livro muito interessante, que alguns colegas franceses escreveram, foi publicado no ano passado, então é bastante recente, em que eles justamente descrevem aquilo que eles chamam de uma grande transição, né? Então, nós estaríamos vivendo agora numa grande transição, principalmente num contexto ambiental, né, que nós todos sabemos que é uma transição imediata, necessária, já deveria ter começado, por conta dos impactos que a ação humana está gerando no meio ambiente e por conta dos acontecimentos climáticos que todos nós vivenciamos, né? E ninguém escapa disso. E os autores, então, fazem justamente uma apresentação dessa grande transição, que me parece que ela dialoga com essa ideia do chamado direito atual, né, que é o que estamos trabalhando nesse seminário que está, então, sediado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Então, essa é uma questão muito interessante, porque nós estamos passando por uma série de mudanças que são suportadas pelas tecnologias digitais, e uma delas é o que a gente está podendo viver agora. A presencialidade, ela deixou de ser física e ela passou a ser digital, né? Nós estamos agora, de um modo síncrono, vinculados a um mesmo espaço, e isso nos permite, efetivamente, um abrandamento das distâncias geográficas em que nós estamos vivendo, porque nós estamos justamente usufruindo das redes de comunicação, e por isso, efetivamente, nós estamos com isso também podendo avaliar sobre essa relação que se estabelece entre o tempo do direito e o tempo da tecnologia, né? E todos nós sabemos que existem várias
várias iniciativas, inclusive no Brasil, né, de projeto de lei buscando regular tanto a nanotecnologia quanto a inteligência artificial, mas o tempo do desenvolvimento do processo legislativo ele é muito mais moroso do que o tempo da tecnologia, aqui no caso, tanto da nanotecnologia quanto da inteligência artificial, que não fica presa a esse tempo do direito, que é o tempo que nós juristas inventamos e que nós achamos que ele tem que demorar para passar, porque, enfim, nós temos uma série de carimbos para colocar nos lugares devidos, nós temos efetivamente toda uma suspensão do tempo para que a gente possa, então, desenvolver com todo cuidado um projeto de lei. Só que a questão que me preocupa é que quando nós tivermos finalmente, eu não sei exatamente a partir de quanto tempo, uma lei, né? Então, uma lei disciplinando a inteligência artificial, se essa inteligência artificial que foi tomada como objeto para elaborar esse projeto de lei, por melhores que são as contribuições, não é uma crítica aqui, mas o que nós vamos ter provavelmente é uma segunda categoria ou um segundo nível de falta de sintonia agora entre o tempo em que a tecnologia estará quando nós tivermos essa lei e o tempo que foi retratado por esta lei, não é, pelo devido processo legislativo. Então, essa dinâmica do tempo, ela precisa ser percebida pelo direito, né? E justamente esses autores franceses, então, trabalham essa questão tecnológica, enfim, ambiental, que a gente pode usar para várias questões, a partir daquilo que eles chamam de 6 portas ou 6 caminhos alternativos, que não se sobrepõem, mas que podem ser percorridos ao mesmo tempo, em que os autores, então, caracterizam esta grande transição. A primeira dessas portas que os autores franceses destacam é o que eles chamam de oikos. Então, eles pegam algumas expressões gregas que são muito caras para nós do direito, considerando a história do direito, né, da filosofia grega e do direito e da jurisprudência romana. O oikos, então, eles vão dizer que é uma porta para o diagnóstico desse lugar em que nós estamos vivendo, né? Então, é justamente o momento de nós nos debruçarmos sobre analisar essa situação contemporânea, né? E aí justamente as ciências duras vão nos ajudar a entender os fenômenos naturais e, mais do que isso, essas ciências duras vão nos ajudar, e eu digo nos ajudar aqui, no caso do direito, no caso da regulação, a nós podermos projetar justamente riscos futuros, né? E justamente aquilo que poderá acontecer com todos esses movimentos que o ser humano está fazendo a partir das suas investidas em relação ao meio ambiente. Então, aqui, na verdade, nós precisamos efetivamente observar e prestar atenção aos efeitos negativos que muitas vezes ainda não são ainda totalmente desveladas pela inteligência artificial. Enfim, muito se fala sobre a substituição do homem pelo robô, pelo sistema de inteligência artificial. No caso das nanotecnologias, por serem partículas muito pequenas, a possibilidade de elas gerarem a contaminação do meio ambiente, ela também já é descrita e é pesquisada, e ela está, na verdade, com ensaios bastante contundentes, já mostrando que algumas nanopartículas, efetivamente, elas são prejudiciais à saúde do ser humano e também ao meio ambiente, né? Então, efetivamente, aqui, com essa primeira porta, o oikos, a gente percebe que é preciso buscar e reler, talvez, novamente, os princípios da prevenção e da precaução. E, na verdade, aqui não se pode dizer que é apenas precaução, porque alguns riscos já são conhecidos dessas duas tecnologias. Então, seria um mix de comportamentos e de ações concretas que o direito deveria trabalhar para atuar de maneira de prevenção e precaução simultaneamente. Então, aqui justamente se abrem possibilidades de trabalhos criativos para a área do direito, e justamente perceber essa mutação, né? Porque até então se falava, bom, para enfrentar as novas tecnologias temos que desenvolver o princípio da precaução. E a gente percebe que as ciências duras já avançaram
e elas mesmas já apontam alguns riscos, então não é mais genuinamente o princípio da precaução, mas se os riscos são conhecidos, perdão, nós então precisamos também mobilizar comportamentos de prevenção, né? Então, acho que tem aí uma primeira questão interessante. A segunda porta para essa grande transição que os autores franceses apontam é o chamado ethos, né? E justamente eles vão apontar aqui que o ser humano precisa questionar os seus próprios valores e princípios éticos e morais sobre os quais está desenvolvendo essas tecnologias e sobre o impacto que elas poderão ter e já estão tendo no desenvolvimento da vida individual e da vida coletiva, na organização da própria sociedade, e o quanto isso vai impactar a nós, seres humanos, e também os seres não humanos, né, que a gente pode denominar aqui de várias categorias, como os animais e outros, né? Mas os próprios robôs, né, porque se diz justamente que também eles teriam determinados direitos, então essa é uma questão muito interessante, porque segundo o professor Luciano Floridi, principalmente naquele texto dele, mas ele tem várias publicações recentes, então ele é um autor que tem publicado, por exemplo, no portal e periódicos da CAPES, a gente consegue buscar publicações recentíssimas do professor Luciano Floridi. Ele diz que tudo isso que nós estamos vivendo se caracteriza aquilo que ele chama de infosfera, que é um ambiente, né? Então, é um ambiente em que nós temos mesclado o espaço nacional e o espaço internacional, que se cruzam, e justamente nesse ambiente, que não é mais apenas nacional, mas também não é mais apenas internacional, mas são os dois concomitantemente, nós temos uma série de entidades, uma série de seres, né? Seres humanos e não humanos, por isso não humano, ou agentes informacionais, que ele relembra, que têm determinadas propriedades, que fazem interações, processos e relações mútuas. E justamente nessa infosfera nós encontramos os inforges, que ele vai dizer, ou seja, são esses organismos informacionais que estão mutuamente conectados e inseridos nesse ambiente, nessa infosfera, onde ocorrem as relações entre multi-agentes artificiais e híbridos, que são parcialmente artificiais e parcialmente humanos. Então, a gente percebe que tem uma série de questões aí que estão abrindo essas possibilidades, o que torna a nossa realidade ainda mais complexa, né? Porque justamente os sujeitos do conhecimento não são mais apenas os humanos, mas nós temos agora também, de acordo com essa perspectiva do professor Luciano Floridi, outros sujeitos que também estão começando a produzir conhecimentos, e aqui entra toda a discussão acerca da inteligência artificial. E aqui, então, entra o que alguns autores chamam, né, que, enfim, esses agentes da inteligência artificial, eles também teriam, efetivamente, alguns direitos. Então, veja que a gente começa a abrir novas portas para esse direito atual, que é o tema desse seminário. E é interessante que a futurista chamada Amy Webb, que recentemente publicou, enfim, um texto interessante, ela fala que nós estamos vivendo um superciclo tecnológico, né? E esse superciclo tecnológico, ele justamente ele vai mostrar e ele vai operar essa grande transição, e aqui eu estou conectando outras ideias com as ideias dos autores franceses, porque efetivamente nós vamos ter aí uma necessidade também de renovar a criação normativa, que precisa prestar atenção a essas questões, e aí justamente operar por meio de novas arquiteturas jurídicas, e aí o professor Fábio, e quem acompanha os eventos do Iberojur, em outros momentos eu tenho já falado sobre a questão do Living Lab, ou mesmo do sandbox regulatório, porque efetivamente na minha avaliação, né, na minha avaliação de cientista do direito, o processo tradicional, o processo legislativo tradicional, que no caso do Brasil está caracterizado a partir do artigo 60 da nossa Constituição Federal de 1988, não que ele deva ser completamente afastado, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou defendendo nas minhas pesquisas, é que esse processo legislativo
por ser moroso, por ser ainda muito conectado, a gente poderia chamar a um direito analógico, ele se mostra em dissintonia com um direito digital, né? Uma terceira porta que os autores franceses apontam para essa grande transição, eles chamam de nomos, que é justamente essa ideia dos instrumentos de mediação e avaliação, as regras e modelos de governança, que são importantes para trabalhar essa questão. E aí, essa ideia do nomos, né, a gente percebe que ela tem uma origem muito própria e próxima do direito. Nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, me parece que ele pode ser conectado com a noção de norma jurídica como um gênero que tem pelo menos duas espécies, as regras e os princípios, né? E aí justamente se abre aqui uma questão que para mim é muito cara, que é a regulação baseada em princípios, né? Por quê? Porque o que eu tenho visto tanto no projeto de lei agora, o 2338 de 2023, da inteligência artificial, como também o projeto de lei 880 de 2019 da nanotecnologia, é que os primeiros artigos eles pretendem criar, como é que eu vou dizer? Eles pretendem criar uma lei para dizer que determinados princípios são obrigatórios. E todos nós sabemos, porque aqui provavelmente a maioria dos colegas tem a formação jurídica ou estão cursando a faculdade de Direito em algum dos seus níveis, que os princípios têm um caráter deôntico, embora eles sejam mandados de otimização, né, se nós olharmos pela teoria geral do direito, eles têm um caráter de dever ser, porque justamente eles são uma das espécies do gênero norma jurídica. Então, me parece que não se precisaria criar uma regra ou uma lei para dizer que um princípio deva ser obrigatório, deva ser cumprido, deva ser aplicado na prática. Então, essa é uma questão muito importante, e é justamente por isso a ideia dessa porta do nomos, por quê? Porque ela é uma porta também de abertura para o desenvolvimento e para promover também uma transição em que a gente possa fazer um exercício hermenêutico para que a gente possa efetivamente valorizar os princípios como uma categoria do gênero norma jurídica e que a gente possa mostrar para todos aqueles que trabalham com essas duas tecnologias e também tantas outras, que os princípios que estão aí, eles podem perfeitamente ser desenvolvidos, podem ser desdobrados, e aí nós teremos modelos de regulação. Nós não precisamos esperar pela atuação do Poder Legislativo para dizer, bom, agora o direito regulou esta tecnologia. A quarta porta que os autores franceses apresentam é o logos, né? E é muito interessante porque essa me parece que ela é fundamental, porque ela abre ou ela mostra que essa grande transição ela se dará por meio da linguagem, do discurso, da imaginação, né? Da própria reconstrução de histórias coletivas que nós vivenciamos, reabilitando, conforme os autores falam, diferentes tipos de racionalidades que alimentam a sensibilidade do mundo que nos rodeia. E esse ponto, essa porta específica da grande transição, ela tem muito a ver com os sistemas de linguagem, e aí me parece que tem um perigo real para a humanidade, porque o que a gente percebe é que os sistemas de inteligência artificial, eles estão cada vez mais com mais desenvoltura, com mais qualidade, com mais características efetivamente, dominando a linguagem natural, como se o sistema de inteligência artificial fosse um ser humano. Um exemplo desses que eu quero destacar, e não é o único, e não é nenhuma propaganda, nem pró nem contra, é o ChatGPT, que é justamente um desses exemplos de sistemas de linguagem, né? E que a gente poderia dizer que é um resultado concreto dos avanços gerados na infosfera, conforme diz o Luciano Floridi, e o sistema ChatGPT, nós sabemos que ele usa uma técnica chamada de autorregressão para gerar um texto. E essa autorregressão, ela é uma espécie, uma modalidade, ou enfim, uma ferramenta do machine learning, que é autossupervisionada, onde o modelo ele é treinado e ele auto se treina, isso é muito interessante e talvez também perigoso, em que ele tem condições
por esse treino de prever a próxima palavra em uma frase, dadas as palavras anteriores. Então, o que que a gente observa? É um modelo de linguagem que é preparado em um grande conjunto de dados de textos, adquiridos principalmente de livros, artigos e sites, e os parâmetros permitem que o sistema gere um texto que seja lógico, que seja relevante, coerente e gramaticalmente preciso. E é difícil para a mente humana, e pelo menos eu me coloco nesse lugar, nesse texto, nessa fala, captar e compreender as novas capacidades desses grandes modelos de linguagem, porque eles têm condições de acessar uma grande mesmo quantidade de dados simultaneamente, o que nós humanos não temos essa capacidade. E a maioria justamente das capacidades principais desses sistemas, como o ChatGPT, por exemplo, é manipular e gerar a linguagem, seja com palavras, com sons e agora, mais recentemente, também na produção de imagens. Nelas é que se encontram a essência do ser humano. Né? Até agora, essa questão da linguagem, a produção da palavra, a produção do texto, a produção de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, e assim sucessivamente, a produção da música, não é? A produção de imagens, vejam aqui a questão do cinema, dos vídeos e assim por diante, essa era, ou é, enfim, não sei exatamente qual é o tempo verbal, essa é uma característica dominada pelo ser humano. E a linguagem, ela é justamente um sistema operacional da cultura humana. E da linguagem emergem muitas coisas, emerge o mito, emerge o direito, emerge o Deus, o dinheiro, a arte, a ciência, as amizades, as nações e os códigos computacionais. O novo domínio da linguagem por parte da inteligência artificial significa que ela é capaz agora de invadir e manipular o sistema operacional da civilização. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque o Logos, como um dos portais para a grande transição, ela se posiciona como um sinal de alerta para os efeitos que os sistemas de linguagem poderão provocar na humanidade. E esse é um risco efetivo, e é um risco global, é um risco transfronteiriço, pois ele não se localiza em nenhum espaço geográfico pré-determinado, em nenhum estado, né? Então, essa é uma questão muito interessante, porque nós não podemos esquecer que tudo isso, na verdade, coloca em risco. E um texto publicado no ano passado, e foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, e foi um texto escrito originalmente pelo Yuval Harari, e ele justamente chama a atenção também para essa questão do ser humano não se descuidar e não entregar esta chave para o sistema de inteligência artificial, que é justamente a linguagem. Então, eu penso que essa ideia do logos, né, que é uma das portas e que é justamente o significado grego para esse elemento humano da linguagem, ele precisa ser cuidado com bastante atenção e com bastante carinho. A quinta porta, e a penúltima também, para eu não atrasar muito aqui a organização do evento, significa a praxis, né? E aí, justamente, essa quinta porta, apontando para a praxis, ela estabelece essa porta para a ação. E é justamente isso que nós estamos vivenciando, e eu escutei algumas das falas que foram apresentadas no painel anterior, e a gente percebe que o direito atual, que é o tema desse SINDA, desse simpósio, ele justamente mostra que nós hoje temos escalas diferentes e modos diferentes e possíveis para enfrentar concretamente os desafios da grande transição. Então, essa grande transição, ela deverá partir, evidentemente, de referenciais teóricos qualificados, mas buscando aplicações reais, pois os problemas e os desafios não são abstratos ou imaginários. Eles são concretos e se materializam na sociedade para as atuais e as futuras gerações que ainda nem existem, nem têm ideia de que nós estamos já falando deles e que nós deveríamos nos preocupar mais com eles. E movimentando justamente o presente em direção ao futuro. Então, essa é uma questão importante, porque nós somos capazes, e essa é uma capacidade humana, de aprender com as experiências do passado. Né? E essa é uma questão importante, que essa tradição que todos nós carregamos conosco, e aí é uma perspectiva bem hermenêutica, ela traz conosco as nossas experiências, aquilo que nós já aprendemos,
E isso justamente faz um movimento interessante dos tempos, porque essa percepção, né, essa percepção que o ser humano tem de ligar espaços temporais do passado com o presente e projetar o futuro, e isso me parece que é perceptível somente pelo ser humano. Então, esse ser humano, nós, então, temos condições de projetar as ações e decisões do presente de tal modo que os efeitos negativos não sejam postergados para o futuro, quando ilusoriamente não lhe possam mais atingir. Então, parece muito cômodo, muitas vezes, quando nós chegamos assim, isso deve ser resolvido pelas futuras gerações. Eu conclamo todos nós aqui, e eu penso que nós todos somos jovens, uns somos jovens há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos nós somos jovens e todos nós queremos viver durante muito tempo ainda. Então, todos nós estamos também, ao mesmo tempo, participando das gerações presente ou da geração presente, mas também temos, digamos assim, uma perspectiva de ingressar no futuro. Então, nós não podemos simplesmente imaginar que, bom, nós vamos tentar fazer o possível, mas também, se não der, quando vierem alguns percalços mais sérios, isso não vai me atingir. Eu não tenho certeza se isso totalmente está correto, porque a atuação humana não poderá esquecer que nós todos temos um dever de cooperar, nós temos um dever de solidariedade para que a transição, né, aqui desenhada justamente pelas estruturas multifacetárias, viabilize condições de vida humana e digna e saudável, com a mediação estruturante da linguagem, também para as gerações que ainda não existem. E aqui, apenas para lembrar, a nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê expressamente a questão da solidariedade, ou o princípio da solidariedade, e que aparece em muitas outras constituições no mundo, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que está no artigo 3º, no inciso 1º. Então, na verdade, não se trata apenas de ser empático, mas de se desenvolver ações concretas, por isso a praxis, para que se tenha a inclusão de todos os componentes humanos da sociedade nos avanços tecnológicos. Não se poderá admitir que os benefícios, muitas vezes econômicos, que essas tecnologias prometem e trazem, efetivamente, sejam alcançados apenas para alguns, enquanto que eventuais efeitos negativos e riscos e prejuízos e danos sejam espalhados por toda a sociedade. E aí, finalmente, aí para começar a fazer o fecho dessa minha participação, a sexta porta que os autores franceses apontam para essa grande transição é chamada de dynamis, D-Y-N-A-M-S, dynamis, que justamente, segundo os autores franceses, essa sexta porta que fecha, então, esse ciclo de 6 alternativas que nós temos que levar a efeito para a grande transição, usando essas tecnologias, busca justamente reconectar cada pessoa consigo mesmo, conectar nós mesmos com os outros, com o ambiente, para que a gente possa compreender cada um deles e contribuir, né, para que essa transição efetivamente seja benéfica para toda a comunidade humana, né? Então, essa questão da prática, ela é muito importante, porque ela traz para nós um outro conceito de um outro tema que muitas vezes é utilizada assim, é jogada ao ar como se não tivesse um grande sentido, que é a noção de bem comum, né? Então, justamente, a busca pela concretização do bem comum sinaliza para esse dinamis, para essas ações concretas, para o bem-estar individual e coletivo. Essa é a questão. Quer dizer, eu não posso pensar apenas no bem-estar de poucos, eu preciso pensar no bem-estar do coletivo. E aí eu trago uma ideia de um autor que eu estudei bastante quando eu fiz a minha tese de doutorado. Ele é um filósofo inglês chamado John Mitchell Finnis, e ele tem um livro que é muito interessante, que está traduzido em vários idiomas, que chama-se Natural Law and Natural Rights. Tem uma tradução para a língua portuguesa pela editora da Unicinos, tem uma tradução também para o espanhol. Eu não conheço outras traduções, mas são 3 idiomas assim que permitem que a gente possa ter um leque de leitura. E o professor John Finnis vai dizer o seguinte em relação ao bem comum. Ele representa, segundo ele, o bem comum, um conjunto de condições que capacita aos membros de uma comunidade para alcançar por si mesmos objetivos razoáveis,
ou para realizar razoavelmente por si mesmo o valor ou valores pelos quais eles têm razão para colaborar mutuamente como partes integrantes de uma grande comunidade. Então, me parece que essa questão tem a ver justamente com a ideia de um trabalho colaborativo, né, enlaçado pela solidariedade e pela responsabilidade pelo presente e pelo futuro comum das atuais e das futuras gerações. Então, me parece que essa ideia, professor Fábio, e aí, portanto, eu vou encerrar aqui, que eu gostaria de deixar para a gente poder refletir mais adiante. O texto que eu preparei aqui ele é muito mais longo, mas, enfim, a ideia é justamente mostrar isso, que as tecnologias elas estão provocando a criatividade do ser humano e devem também provocar e provocar ainda mais a criatividade de todos aqueles que trabalham com o direito, para que justamente a gente consiga perceber que nós estamos num momento, aliás, importante e que movimentos precisam ser feitos e que aí eu aproveito essa lição dos autores franceses, que eles chamam de uma grande transição. Né? Então, mais uma vez, professor, muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho das minhas ideias. Né? Elas não são verdades, elas são ideias que projetam aqui a minha ideia, a minha característica de pesquisador, de professor, de ser humano que está vivenciando tudo isso, né? E eu me coloco, enfim, à disposição aí para a gente conversar, dialogar, para receber críticas, eventualmente, né? Porque uma crítica também a gente pode crescer. Então, muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao professor Fábio. Obrigado, professor Wilson, sempre muito claro e flexível nas suas palestras, que eu gosto muito de ouvir, de escutar, de ler seus livros. Vários dos meus alunos do mestrado aqui do Brasil estão dentro da sua bibliografia, que eu recomendo, alguns deles estão presentes, estiveram também online, durante apresentações online. E eu também estou orientando uma aluna lá no Uruguai, que também tem série de bibliografia, então eu fico feliz de viver assim ao lado dos doutrinadores, né? Você e ser seu amigo e colega de trabalho. Também nós já escrevemos alguns artigos juntos, algumas coisas na área que é uma das áreas que eu sou curso, a inovação, a tecnologia, sabemos que é algo bem difícil, né? Mas na União Europeia, talvez numa outro congresso, a gente pode falar da regulação da inteligência artificial da União Europeia, tem muito a ver com o que o senhor falou, muito bem de hoje. Né? Mas muito obrigado, professor. Fica aí, se o senhor puder. Eu vou falar mais ou menos 20 minutinhos, depois, se o público que está presente aqui na sala quiser fazer perguntas, pode fazer, para todo tempo. E os que estão online, podem fazer perguntas, escrevam no chat, porque a nossa equipe aqui anota e depois passa para nós. Muito bem, então eu vou seguir um tema que eu também venho pesquisando nos últimos 10 anos, mais ou menos, pesquisando ter uma relação direta das empresas com o impacto que elas causam na sociedade. Se vocês conhecem, os meus alunos, os colegas sabem que eu sou professor de Direito Empresarial, fiz mestrado na área de empresarial, fiz doutorado na área de Direito Empresarial, fiz pesquisa no pós-doutorado, estou fazendo muitas pesquisas no segundo doutorado, também misturando direito e questões multidisciplinares. Então, tenho muito interesse no impacto que uma empresa causa na sociedade, né? E eu parto sempre de uma pesquisa dos poderes de decisões das empresas. Ou seja, as empresas são organizadas de uma forma juridicamente, né? Vocês sabem como são constituídas, é uma burocracia, né? E essa burocracia toda protege, e divide a propriedade das pessoas. A propriedade para um lado, as pessoas para o outro, os sócios, acionistas, são as pessoas que investem numa sociedade comercial, constituindo uma empresa. Depois tem alguns interesses, né? E esses interesses que vem por trás, que é um objeto que tem muito reflexo no futuro da consequência das decisões empresariais. Então, eu fiz uma palestra com um título chamado Paradigma da Empresa, uma nova ordem sustentável, né? Essa nova ordem da sustentabilidade, que no final da conversa, vou falar sobre a proposta diretiva do processo, sobre os deveres de direitos das empresas e a sustentabilidade. E essa sustentabilidade não tem a ver apenas com o meio ambiente. O meio ambiente faz parte, mas tem outras consequências mais, né? Incluindo a sustentabilidade com relação aos direitos
das pessoas, de ter uma vida saudável, ou de ter uma vida digna no trabalho, ou de ter saúde, e não sofrer também violação de seus direitos humanos. Essa palestra, eu vou partir então do ponto de análise, em particular, para chegar, né, para o amplo. Então, eu vou partir assim, do ponto de vista das empresas. As empresas são constituídas, na verdade, as relações são constituídas no âmbito contratual. Toda a empresa, né, toda a sociedade que é constituída com um fim empresarial, ela parte de um contrato. Então, constitui um contrato, pode ser um estatuto, pode ser social, etc. Tem vários nomes. Inclusive, muitas empresas não têm nem contratos, do ponto de vista formal, elas nascem só em vontade das pessoas. E esse contrato, depois que constitui uma empresa, divide-se a figura dos sócios. Vamos fazer uma coisa básica, porque é muito importante nós chegarmos na ideia. Sócios, que são as pessoas que investem na empresa, nas suas participações sociais, e a própria empresa em si, né, ou de sociedade comercial, sociedade empresarial no Brasil, desse termo, sociedade comercial, né, da sociedade mercantil. Essa sociedade, ela tem essa vida própria. Inclusive, tem tanto uma vida própria que ela tem um registro comercial. Com esse registro comercial, ela ganha uma personalidade jurídica. Então, nós já começamos aí a entender que a empresa ela tem uma vida própria e tem suas responsabilidades próprias, diferente daquelas pessoas que a motivaram a nascer. Só que, quando nós falamos em interesses das pessoas que investiram na empresa, ela se entra numa grande, quase uma grande contradição, em alguns momentos, em que as pessoas que investem na empresa e a própria empresa que tem sua personalidade jurídica, tem seu interesse de existência, é quase uma coisa filosófica. Eu poderia até falar com filosofia, se um dia puder, mas pensando nisso, eles são contrapostos, porque as pessoas que investem, nós somos sócios, né, para sócios dos dois, essas pessoas elas querem que a empresa atinja o lucro, né? Nós sabemos disso. Ninguém tem para ganhar. No entanto, o direito ele dividiu as áreas, as esferas jurídicas. Por quê? O direito dividiu. Primeiro, que quando nasceram as empresas, lá no século XIX, as primeiras corporações já, certa, não havia personalidade jurídica, havia divisão de patrimônio, no século XIX, e Portugal no início do século XX, Espanha igual. Essas empresas, quando nasceram, a única intenção, né, do seu nascimento era que pudesse limitar as responsabilidades, né? Limitar a responsabilidade dos investidores, né, dos sócios, e criar uma outra personalidade jurídica separada só para dividir as responsabilidades. Então, dizia-se que a empresa, se tem uma personalidade jurídica, ela deveria atender ao interesse dos sócios, porque são eles que investiram, eles são eles que correram risco, e, portanto, a empresa tinha que entender o interesse deles. Qual era o interesse? Então, isso durou mais de séculos, né? E quando estamos no momento de novo paradigma, surgiu um novo paradigma, que agora o lucro não é o principal motivo de uma empresa. Não dizer, isso pode ser verdade, né? Não dizer isso para mim, porque senão ninguém vai investir. Mas é uma verdade, porque nós estamos numa era em que, se nós não preservarmos alguns valores, o mundo pode correr risco, né, da sua própria subsistência no mundo, também dos direitos das pessoas que vivem na sociedade, e as empresas não podem limitar esses direitos dessas pessoas. Então, o lucro já não é tão absoluto como foi em outros tempos. Em outros tempos, o lucro era absoluto, e havia um contrato, havia aquela história que eu contei para vocês, e o lucro ele sempre foi posto em primeiro lugar. Mas nós vemos tempos em que há, portanto, novas preocupações. E essas novas preocupações que o mundo pensa hoje, principalmente os órgãos políticos, né? Quando digo órgãos políticos da União Europeia, né? Tem uma Comissão Europeia, tem o Parlamento Europeu, é um órgão político, criando leis. A ONU, né? Ela não cria leis, ela cria resoluções, cria determinados conselhos que são diretrizes assim, para os países que subscrevem aquelas resoluções, e esses países depois podem, de forma voluntária, criar suas próprias normas, internalizar isso no seu direito interno e, portanto, absorver
que a ONU fala, ou a OCDE tem outro organismo internacional, ou a OMT, outro organismo internacional. Esses organismos internacionais, de um lado, têm políticas, né? E políticas de interesse para que a sociedade prospere, mas não para sem desequilíbrio. E já outros organismos, que já são de uma força legislativa mais forte, como o Parlamento Europeu, criam leis para que regulem a sociedade. Então, a regulação, que tem também com o professor Wilson, que a regulação ela tem nesses dois lados, uma regulação mais soft, uma regulação mais de conselho, mais de recomendação, e tem uma regulação mais hard, né, que eu citou ali, uma regulação mais dura, que é uma legislação. E nós temos que chegar num ponto de equilíbrio. Porém, qual é o ponto hoje, atualmente? Hoje nós temos já empresas no mundo, especialmente as grandes empresas, elas atuam numa cadeia global de produção, e essa cadeia global de produção influencia, na verdade, determinados direitos de pessoas que estão de um lado ou do outro do mundo. Vamos dar um exemplo desse telefone. O telefone da Apple foi desenhado na Califórnia, desenhado lá na Califórnia. Eles tinham pessoas muito boas em design, em tecnologia, em produção na Califórnia. E depois, eles produziram umas peças na Ásia, outras peças no lugar da Ásia, ou em outros lugares do mundo. E no final, eu comprei ele, né, esse telefone, eu comprei esse aqui no Paraguai. Lá para vocês, para a fronteira. Mas vende nos Estados Unidos, vende na Europa, né? Vende em qualquer lugar do mundo, esse telefone. Só que, quando eu comprei, não fosse tivesse comprado em Portugal, eu comprei em Paraguai. Eu comprei esse telefone em Portugal com as leis de Portugal, leis europeias hoje. E o que vale, para mim, né, o consumidor final, é o lugar que eu estou. E as regras próprias do país que, vamos supor, se a Apple está na Califórnia, se a Apple estivesse na Europa, a regulação europeia seria de acordo com a produção desse produto dentro da Europa. Ou seja, se a Apple viesse a violar os direitos ambientais, direitos da saúde dos trabalhadores, viesse a violar direitos das mulheres, das crianças, né, a exploração infantil, a Apple ia responder dentro do território europeu, conforme a violação das regras europeias. No entanto, quando ela faz esse maneiro, estou dizendo que seja assim, por exemplo, em outro país em que as regras são muito flexíveis, em que ela não respeita o direito das mulheres, o direito da saúde, o direito dos trabalhadores, os direitos humanos, o meio ambiente, o que for, ela está perante a União Europeia, ela estaria, né, se tivesse umas regras novas, ela estaria isenta de qualquer responsabilidade. Nós temos um princípio da territorialidade, né, no mundo. Vale a jurisdição do território. Então, eu não posso, aqui no Brasil, julgar fulano ou uma empresa X que produziu um produto, violou os direitos lá na África, não posso fazer nada aqui no Brasil. Né? A jurisdição conforme a sua competência territorial. No entanto, nos últimos anos, eu já falei que cada vez é bom a gente, porque agora nós temos uma proposta de diretiva bem coesa, que no dia 14 de dezembro de 2023 já tem uma pré-aprovação do Parlamento para entrar em operação a partir de 2024. No entanto, nos últimos tempos, desde o dia 23 de fevereiro de 2023, né, no ano passado, o Parlamento Europeu propôs uma diretiva. O que é isso, uma diretiva? Essa diretiva, que não se europeu, eu posso falar rapidinho, muitos já sabem, a diretiva da União Europeia, o Parlamento Europeu tem basicamente dois tipos de normas. Regulamento e diretiva. Regulamento, quando se cria, ele já começa a ser aplicado de forma para todos os 26 países da União Europeia, que estão embaixo da ordem do Parlamento Europeu. Um exemplo disso é o regulamento da proteção de dados. O regulamento da proteção de dados, quando ele foi criado em 2016, a gente vai trabalhar 18, e já nenhum país da União Europeia precisou criar uma lei de proteção de dados interna. O seu país, de acordo com a ideia do parlamento, já valeu direto. O regulamento fixa diretamente. Só que as diretivas, cria uma diretiva, ele se baseia em algum fundamento da União Europeia, né, tem os valores europeus, assim,
direitos humanos, né, direitos fundamentais, liberdades econômicas, por exemplo, tem vários direitos, né? Tem o Tratado de Funcionamento da União Europeia, então ele cria essas diretivas e depois, num prazo, por exemplo, de 2 anos, os países têm que criar suas próprias normas e internalizar o seu direito interno. Aquilo que o Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu propôs essa diretiva chamada Due Diligence sobre sustentabilidade, né, reflete esses direitos das pessoas que estão fora do território europeu, e a partir da sua aprovação, né, que deve aprovar para 2024, 2 anos as grandes empresas europeias, e esse é um outro ponto interessante, como estava a professora Vera Lúcia ali no almoço, em que ela falava, né, sobre a questão dos consumidores, né, mais vulneráveis, e das empresas, etc. E eu falei, eu não entendo isso, mas há grandes empresas que violam os direitos, né, dos vulneráveis e têm capacidade jurídica de ser responsáveis. E há pequenas empresas que não têm essa capacidade. Então, essa lei ela foi feita, essa proposta diretiva de 23, né, 26 de 2023, ela foi feita para as grandes empresas. Vocês aí têm uma bolsa, né, uma mulher que tem bolsa da Gucci, algum da Dior, sabe, da Louis Vuitton, né, vocês gostam disso? Essas empresas são grandes empresas. A Louis Vuitton é um grupo enorme da França, que não entra, né? Um grupo enorme que já existe na França, que vai vender enorme, na França. Essas grandes empresas, elas produzem produtos lá no exterior, para lugar do mundo. E vamos pensar e supor que ela violasse direitos das crianças. Onde é o infantil, mas, né? O que aconteceria? Com essa proposta diretiva, essa empresa pode vir a indenizar aquelas vítimas da violação desses direitos. Né? Direitos do trabalho infantil é uma violação de direitos humanos, e não só direitos humanos puramente, é aplicada nas normas internacionais e várias regras internacionais nessa área. Só que vai estar normatizado na Europa e um juiz europeu, que receber essa denúncia, lá no território europeu, em qualquer país que trabalhe essa proposta diretiva, ele poderá julgar, condenar uma empresa europeia, dentro dos requisitos das grandes empresas, por atos de violação de direitos em qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos ter aqui uma norma cogente europeia de proteção da violação de alguns direitos fundamentais, direitos humanos, né, no exterior. Coisa que até hoje eu penso que a maior briga dos internacionalistas, você internacionalista, é dar poder nessa área, né? Poder para um juiz poder dizer, olha, há uma violação fora desse território, a nossa empresa, ele vem aquela ideia de personalidade jurídica, a nossa empresa, francesa, espanhola, alemã, portuguesa, violou um direito lá na Singapura, lá na Malásia, né, lá em Angola, qualquer país do mundo, e por essa empresa ser nacional, nossa, ela tem um dever de diligência, esse é o grande ponto. Ela tem um dever de cuidar de toda a sua cadeia de produção. Então, quando ela vai contratar uma empresa, ou uma subempresa, que é uma subsidiária, esses países espanhóis do mundo, ela vai ter uma devida diligência. E essa devida diligência é, vamos lá, será que nós estamos produzindo o nosso produto, a nossa subcontratada, a nossa subsidiária, tem que se adequar a algumas normas europeias, não mais do país que é delas, mas as europeias. E aí que entra essa coisa da prevenção que o professor Wilson falou ali, né? Que é precaução e a prevenção. Ou seja, a gente vai ter que não só ter uma precaução, mas como prever esses riscos e criar um departamento, né, muito ligado ao jurídico, da nossa parte, em que possa entender todo esse processo de legislação europeia, e aí nasce um campo de trabalho enorme para os advogados, para os consultores internacionais, para trabalhar com essas empresas multinacionais. Isso é uma coisa fantástica. Então, no mundo campo internacional, cada vez mais um campo maior internacional, precisa de desenvolvedores do direito que entendam esse contexto internacional. Não é só do direito local do país X, tudo, mas da União Europeia, que é mais fácil dar o direito. Mais fácil. Então, isso só surgiu, e aí, por quê? Porque a União Europeia entendeu, se nós não criarmos mecanismos para colocar os valores europeus num ponto, um pedestal de importância,
as nossas empresas europeias elas vão cair nessa jogada aí que eu falei dos contratos, que os sócios querem lucro, e a empresa obedece aos interesses dos sócios, só que essa empresa ela tem uma cidadania, né? E nós sabemos que esses sócios, o capital não tem identidade, não tem identidade. Os sócios entram, saem, né? Essa expressão, eles entram e eles saem, mas a nacionalidade não, continua. E aí, nos decorrer dos tempos e dos anos, nós teremos empresas europeias grandes com um conceito, uma posição moral muito melhor perante o mundo do que outras empresas que não têm essas regras, não obedecem essas regras. Aí me perguntam, mas as empresas europeias vão perder a concorrência? Cara, ficar mais fragilizadas perante as empresas chinesas? As empresas chinesas não têm código ético, nada, né? Por exemplo, né? Estou falando de empresas. Nós sabemos que elas trabalham 16 horas por dia, né? Sabendo disso, muitas crianças não trabalham. Perante a lei deles, talvez não seja problema, mas perante o que é razoável, é um grande problema. Nós estamos aqui no lado mais razoável da humanidade. Então, eles perguntam para mim, mas uma empresa aí vai perder competição no mercado, porque ela vai ter que seguir essas coisas mais rígidas, mais cuidado. De fato, ela vai perder um pouco no curto prazo, porque ela tem que ter uma estrutura melhor. Mas se ela é uma grande empresa, tem muito capital, não vai perder. Ela só vai deixar de ganhar mais nesse momento, mas depois que tiver toda a estrutura organizada, ela vai ganhar um valor de mercado a longo prazo, porque um mercado de capital, se você pensar em dinheiro, capital, um bom mercado de capital, ele é conservador. O bom mercado de capital é muito conservador, porque eles não gostam de escassem tanto, eles analisam, eles não gostam de escassem tanto. Eles não querem ver o nome da empresa, aconteceu ali com as empresas brasileiras, europeias, a gente sabe, né? Que vai desenvolver muito rápido, perde valor do mercado, porque faz muitas coisas erradas, né? Dentro da estrutura de decisão dessas empresas. Então, a União Europeia está fazendo essa legislação, né? Da diretiva de sustentabilidade, e isso entra em vários pontos. Eu, quando eu for lá no Pará, né? Dar a palestra lá no mês de maio, vou falar sobre a parte ambiental. É uma questão mais profunda, porque lá o Congresso tem a ver com o ambiental. Estamos falando meio que de direito atual, estou tentando trazer essa preocupação que tem uma bem atualizada. E, para caminhar um pouquinho no final, eu queria dizer as razões que a União Europeia faz isso. Primeiro, para proteger o mercado a longo prazo, ter melhores empresas com regulação, em que há uma proteção desses direitos fora da União Europeia, coloca a Europa como uma líder nessa área, porque não há ninguém tem esse tipo de leis, uma forma tão bem organizada dos seus parlamentos. Depois, os países todos vão ser um país, em 2 anos. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, essa evolução só cresceu, só existiu esse mecanismo de extraterritorialidade, a Europa está adotando isso desde 2023. Por quê? Porque nos últimos 30 anos, talvez, vários teóricos do mundo, né, estudaram a influência e o impacto das empresas no mundo. Vários teóricos. Estados Unidos, Europa, Brasil, tem estudado. A Brasil já tem uma referência, mas tem estudado isso que eu acompanho aqui nos últimos 10 anos. Esses teóricos têm estudado e demonstrado que, se nós não intervirmos nesse plano da economia das empresas, o mundo pode entrar em colapso. E um dos colapsos que entraria é a questão climática, né? O clima é um dos fatores decisivos para se colocar em peso e contrapeso e tentar identificar essa questão das empresas não só pensando no professor. Então, a questão climática é um pouco polêmica, bem, mas alguns falam, né, os antiambientalistas, os ambientalistas, eles são radicais, mas, de fato, a questão climática é a maior razão. Porque se as empresas destruírem o planeta, não vai sobrar mais nada, né? Então, tem que ter uma regulação nessa área que faz com que as demais áreas tenham um pouquinho mais de controle. Os direitos humanos, que é algo muito importante, saúde, o trabalho e a atividade das pessoas.
Então, esses teóricos criaram esses estudos ao longo dos últimos anos, foram, né, no plano das políticas, as grandes organismos internacionais, e passou daí para os países europeus. Em 2017, a França deu uma lei chamada Lei de Responsabilidade Corporativa, em que o seu código comercial, ou seja, o próprio código privado das empresas francesas, implementou essa lei, vocês devem ter ouvido falar nela, em 2017. A Alemanha, em 2021, também criou uma lei similar e colocou o seu código de sociedades anônimas, né, a KTG, que é sigla, você fala alemão, mas a KTG, a sigla seria a KTG de 1965, mas ele é atual até hoje. E aí, a União Europeia, vendo que os países europeus já estavam avançando nessa área, decidiu implementar no seu ordenamento jurídico do parlamento. Então, mas um dos motivos que eu sempre digo tem a ver com a teoria. Se não fossem os teóricos dos anos 80, 90 e 2000, que tivessem construído uma teoria toda da responsabilidade social das empresas, não teríamos uma mudança do ponto de vista legislativo. Né? Isso é um ponto legislativo, na geral. E eu fico feliz com isso, né? Fico feliz porque o debate acadêmico é muito importante para as políticas de Estado, de territórios, né? E esse é um ponto que eu venho acompanhando isso nos últimos 10 anos, estou fazendo uma segunda tese nessa área. Escrevi menos de 2 anos, terminar uma segunda tese, representar os resultados dela para o nosso projeto científico. Pois bem, então vou terminar por aqui, deixo já a exposição aí um pouco. Obrigado. Então, debate? Querem perguntar também sobre isso ali? Fiquem à vontade, sim, por favor. Não tem microfone. Aqui que está. Não, pode me mencionar. Porque aí dá para ver online. Temos uma pergunta. Auditório. Obrigada, professores, aí pela brilhantes exposições. Professor Wilson, a sua fala muito serena, a sua exposição muito serena, interessantíssima nos pontos muito bem colocados. O professor citou a machine learning, né, as questões do controle social, e eu pergunto, é uma pergunta realmente, na sua opinião, mesmo no contexto do seu estudo, essa evolução tecnológica toda e essa rapidez que a gente vem com o tempo verificando, não será uma provocação para nós nos reinventarmos como seres humanos, para que a tecnologia seja realmente útil, para que a gente utilize os melhores mecanismos, não temerários quanto ao controle social, enfim, qualquer outro tipo de temor, mas sim para que nós façamos o que realmente talvez nós possamos contribuir com saltos evolutivos de desigualdades, enfim, e de todas essas temáticas que a gente enfrenta, sendo um aliado à tecnologia e não talvez lados opostos, não sei se me fiz entendida na pergunta. É muito boa pergunta. Como é que é seu nome? Desculpe. Sim. Francine, então, muito obrigado pela sua pergunta. Acho que ela é uma provocação, efetivamente. Um viés que a gente poderia dar para essa questão que eu apresentei poderia ser esta, né? Ou seja, o avanço da tecnologia para uma provocação do ser humano, né? Para que o ser humano talvez se desacomode e busque uma atuação mais comprometida com objetivos. Aí poderíamos colocar aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, por exemplo, seriam suficientes, tá? Eu acho que sim, é possível. Entretanto, e aí eu também quero, acho que a tua pergunta ela foi muito interessante por isso, eu não estou aqui defendendo nada contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, não adianta nós sermos contra, porque ela está avançando e ela está avançando muito rápida e ela está desafiando principalmente nós do direito para a criação de marcos regulatórios que sejam adequados, né? Tanto assim em termos de temporalidade, de precisão na regulação, porque eu também tenho visto o seguinte,
tem uma grande preocupação com a nossa área, no sentido de que se nós tivermos uma lei ou tivermos o desenvolvimento de qualquer outra regulação, se ela for muito restritiva, ela pode causar dificuldades no desenvolvimento tecnológico, né? O que também seria um grande problema, né? Por outro lado, se a gente demorar muito para fazer essa regulação, talvez depois nós tenhamos dificuldade para fazer o controle dessa tecnologia. Tem um livro publicado nos anos 80, de um autor, eu não tenho bem certeza agora, não me recordo, não estou com o livro aqui, eu estava tentando olhar rapidamente, mas ele fala sobre o controle social da tecnologia, é um controle em inglês, e que ele apresenta aquilo que depois outros autores falam, o dilema de Colingrid, né? O nome do autor é David Colingrid, e ele discute essa questão do problema do controle social da tecnologia. E ele coloca esses dois pontos que eu considero bem importantes, que justamente se você regula muito cedo, quando a tecnologia não está totalmente desenvolvida, você cria obstáculos para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico, o que é ruim, porque aí a fala do professor Fábio vai nessa direção, porque aí, por exemplo, você não teria empresas investindo no desenvolvimento dessa tecnologia que vem dos centros de pesquisa. Por outro lado, esse autor ele vai dizer o seguinte: se você demora muito para fazer uma regulação, a tecnologia e, enfim, os desenvolvedores dessa tecnologia, das pesquisas, eles podem talvez depois dizer, bom, agora o direito quer colocar limites. Durante todo esse tempo nós trabalhamos numa lacuna regulatória, e agora o direito quer colocar limites. E aí talvez nós possamos ter dificuldades para criar esses limites. Então, eu penso que essa encruzilhada, ela está dada, ela tá desenhada na nossa frente, e eu penso que nós, do direito, e aí falando para nós, né, olhando para a nossa casa, dos juristas, enfim, dos pesquisadores, dos estudantes, o desafio é esse. Eu acho que nós precisamos realmente nos sentirmos provocados, como você diz, por essas tecnologias, e tentarmos avançar um pouco essa perspectiva do positivismo jurídico, notadamente essa ideia de um positivismo legalista, que ainda está muito presente, não apenas no Brasil, enfim, mas no mundo todo, principalmente nos países que estão no sistema romano-germânico, em que a gente espera muito uma regulação que venha do poder legislativo, mas a gente observa que o poder legislativo aqui não é uma crítica, enfim, ao poder legislativo em si, mas nós sabemos que tem toda uma rotina, toda uma ritualística para que uma ideia, um projeto se transforme numa lei. E talvez tenha que ser assim, eu não estou aqui fazendo esse questionamento, mas a velocidade das tecnologias, ela mostra que essa velocidade, ela é incompatível, né? E uma outra coisa, só para finalizar, e aí eu gostaria de saber se era essa a tua provocação, eu acredito muito que a tecnologia, se ela for bem aproveitada, for bem desenvolvida, se ela continuar sendo... se a gestão do desenvolvimento tecnológico continuar nas mãos dos humanos, eu penso que nós temos a ganhar com essas tecnologias, principalmente nós pensarmos, por exemplo, que os sistemas de inteligência artificial, os robôs e assim por diante, eles poderão fazer um trabalho braçal, um trabalho mais pesado, que o ser humano se desgasta, que o ser humano fica doente, que às vezes o ser humano não consegue fazer, né? E eu penso que isso pode liberar o ser humano para fazer outras coisas que são mais interessantes para o ser humano do que ficar carregando pedra, como a gente diz, de um lado para o outro, né? Então, eu penso que a tecnologia, sim, ela é um aliado, e a gente tem inúmeros exemplos em relação a isso, mas eu penso também que nós, do direito, precisamos ser desafiados por essa questão, no sentido de repensarmos esse modelo que a gente ainda considera como o principal modelo regulatório, que é aquele que vem do Estado, né? Então, que a gente espera numa decisão do Poder Legislativo, ou que a gente espera uma decisão do Poder Judiciário para que ele diga alguma coisa. E eu penso que nós temos criatividade suficiente, né, para mostrar que o direito também tem condições de criar modelos outros, né, que o Fábio já ouviu falar em outros seminários sobre isso, modelos que, claro, que vão precisar, enfim, de um aporte, assim, de que as pessoas acreditem nesses modelos
não porque tem uma sanção para descumprimento, mas que acreditem por um lado positivo, que aquilo, se for respeitado, poderá potencializar os efeitos positivos que as tecnologias poderão trazer. Então, não sei, Francine, se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é um tema muito desafiador e ele caminha entre esse dilema, tá? Do regular precocemente e do regular tardiamente. Ótimo, né, professor? Obrigado. Professor, obrigado. Obrigado, professor. Professor Wilson e Francine. Mais alguma pergunta? Quer aproveitar? Professor Wilson aí? Pode. Se bem que, professor, fazer a pergunta, porque assim o público online também discute. E aproveitar para ensinar aqui para o Wilson, porque percebo que a ação sistêmica do professor é muito próxima, que eu tenho acompanhado na leitura do igual professor, mas teoria do direito, que é John Haas. E Haas trabalha muito a lógica econômica, e eu colocaria em 3 momentos importantes, teoricamente, como isso poderia ser alinhado. Em qualquer tecnologia, sobretudo asiática, e aquela que mexe com a percepção de conteúdo, o que é para ser feito à vontade. Quero ligar, e aí contar com a boa vontade do professor para me ensinar um pouco, e porque eu estou em gravação no resto, para a partir daqui tentar usar seus conhecimentos a nosso favor, inclusive em sala de aula, porque temos alguns agressos aqui, e é interessante ver o seguinte, essa ligação própria entre o professor Fábio e o que foi dito dentro da lógica do direito comercial, do direito estrito sensu. Me lembrou a professora Judite, da URGS, que trabalha, na verdade, direito público e privado, da eficácia, e outros que eu citei antes aqui, o pessoal do GIEC, toda a ligação que vai nos remeter para os limites ontológicos da autonomia. E essa ideia da autonomia tem muito a ver com independência e limites do exercício do poder. Dentro da teoria do direito, no Bedeville, Santiago, Kerr e os filósofos do direito que já trabalharam isso antes. Essa perspectiva, eu vou colocar em 3 pontos. Primeiro, eu acho que nos aproxima, não nos afasta do reconhecimento de que o ser humano trabalha com poder. E ele vem tentando, epistemologicamente, vale a leitura do livro muito antigo, interessante, da professora, hoje versada em Direito Civil, que, na verdade, fez muito sucesso em Direito Civil, mas começou com um compêndio de introdução ao estudo do direito, Maria Helena Diniz. E aí eu vou dizer isso como uma graduação em tese, mas na prática, talvez a meu ver, do que eu leciono, é o mais próximo das epistemologias e teorias do conhecimento desenvolvidas. Em todas elas, eu vejo, tanto na antiguidade, quanto no medievo, quanto na Idade Moderna, quanto no nacionalismo jurídico, e até hoje, uma grande dificuldade de gerir qualquer raciocínio metafísico, divino, e eu diria, inclusive, uma prognose de bem-estar que não seja racional, como a professora inglesa John Fins, que eu citei mais cedo aqui. E este contexto, como finalidade, ou se tem aqueles que dizem que ele pode ser dito como felicidade, dentro de uma lógica que pode ser contida pelo direito. Porque, desde esses momentos todos, e eu citei essa evolução epistemológica para dizer que, neste primeiro ponto, direito, se é poder, ou se pode ser, ele precisa ser contido para o bem e para o mal. E essa lógica é que impulsionou todos os positivistas, partindo desde os anteriores a Kelsen e os posteriores. Eu citaria Norbert Bobbio como um grande, digamos, approach, para dizer que, mesmo quando eu trabalho com justiça, com singularidade, do certo ou do errado, e análise subjetiva, e passando pelo subjetivismo jurídico também, eu não deixo de usar a razão. Mesmo no naturalismo pós-moderno de John Fins, eu também trabalho nessa atual lógica, algo que é imaterial, porém, com resculpo, ou seja, com uma lógica que tem que ser racionalizada, para que tenha uma lógica mínima e possa conter o poder. Ele poderia se dizer, não, mas eu preciso fazer isso para conter e controlar a sociedade e os limites. Em todas as escalas
positivistas, é porque eu não vejo nenhuma outra formulação teórica ou teorética que possa substituí-lo. Daí nós vamos trocando a nomenclatura de pós-positivismo para ultrapositivismo, para superpositivismo, para outras coisas, e aí eu diria, brincando até jocosamente, aquilo que eu quiser, desde que a mesma lógica kelseniana não seja afastada. Então, todos voltam para o mesmo ponto. Eu preciso de um mecanismo puro, que não tenha toda essa injeção de todos os sistemas. Essa autonomia, primeiro, se ela não consegue usar um pouco da teoria sistêmica, e eu comecei por Haas para dizer que os teóricos vão ter a sua linha de escolha econômica, a sua linha, até mesmo a de John Finch, que tem uma logística do naturalismo pós-moderno, de um neonaturalismo, e que tem algo que é imaterial, né, na escolha do que é o bem-estar, o que é mais importante, o que é mais fundamental, aquele que eu vou deixar morrer e aquele que eu vou salvar, mas é preciso sempre um canal para que seja aplicado, e normalmente nós escolhemos a jurisdição como a última ratio internamente nos Estados e também pós-modernamente na integralidade universal. É outro debate na mesma linha entre universalismo e localismo, de que são valores contidos. Volta para o mesmo ponto do primeiro aspecto. Se a tecnologia não consegue trabalhar com a vontade, e aí eu vou tocar um pouco no Fábio, que interessa muito, naquilo que pode ser dito como a nova empresa, ou a separação do público e do privado, daquilo que é meu livre exercício de vontade, no que eu produzo, no que eu faço, no que eu ajo, através do que eu sou, ou na representação do que eu posso ser, que é uma pessoa jurídica formalizada no Estado. O Estado também não tem como funcionar modernamente nem pós-modernamente, porque ele não tem uma delimitação de poder para o exercício dos seus elementos. E quando ele não tem, nós caímos no outro problema fantasioso, mas estupidamente perturbador. Como fazer uma Constituição mundial? Como fazer, pelo menos global, regional, setorial? Eu não consigo. E nos países, quanto mais plurimos, pior fica. Quem diz isso não sou eu, é Paulo Bonavides, quando vivo era. Constituição aberta é isso. Internamente, eu começo a dizer outros apelidos, né? Então, vou chamar de transconstitucionalidade, interconstitucionalidade, usar Canotilho, usar Marcelo Neves, usar... Enfim, eu posso usar, mas eu vou usar valores que não transcendem, eles são ponderados numa convivência. Ou é colidente ou é coalidente. Volta, então, o primeiro ponto, disse 3, já fiz um escopo desse primeiro para dizer eu penso, e aí ouvi a experiência do professor, em como conter em constituições que são abertas, ou que têm um sistema constitucional aberto, e aí eu me lembro nessa lógica de constitucionalismo aberto, aquilo que falava o Nicolau Dino da Costa, irmão do atual ministro do Supremo, que para mim é uma sumidade, independente de qualquer opinião ideológica, mas a verdade é que a ideia de constitucionalismo aberto vai dizer que em todo ele, que é garantista, porque foi assim que ele se fez depois da Segunda Guerra, assim que ele evoluiu, ele não se dá para limitações de conexão de valores. Volta para o mesmo ponto. É por isso que a entrada dos valores através de mecanismos únicos no positivismo contemporâneo, ela esbarra numa lógica dificílima de ser contida. Até que ponto esses valores são auto-aplicáveis dentro de cada ordenamento, ou eles viram, na verdade, um processo legislativo. A maioria tem trabalhado com a perspectiva de caminhar para funções. E aí, a invenção de funções que nem sempre são cumpridas, como é o caso da Constituição brasileira. Funções essenciais, funções banais, outras são funções com outra nomenclatura, mas todas são funções estatais e que, na verdade, se dão pela importância dentro da lógica, né, de cada ordenamento jurídico. Quem diz isso é Norberto Bobbio, que vai falar de norma jurídica e ordenamento jurídico, diferente da evolução que Kelsen tentou apenas afastar num primeiro momento. Os que vieram depois
né, não conseguiram negar nem a moral, nem o valor, nem a negação da justiça, porque a justiça também é um elemento difícil de compreensão para saber o que é ou o que não é. Então, esse primeiro ponto causa a primeira pergunta. Penso eu que em sistemas constitucionais não fechados, valeria a pena, digamos assim, recrudescermos a uma análise maior do que me lembrei de René Davy com relação à ideia dos grandes sistemas jurídicos contemporâneos no mundo. Nós temos trabalhado nos últimos, sei lá, pela minha ideia de docência há mais de 20, 30 anos, com a perspectiva de dois grandes sistemas. Eu falo isso em sala de aula, porque o Brasil nem mesmo conhece tanto, e nem eu propriamente, como se faz no sistema japonês ou no sistema africano. E eu vou dizer que nós temos mais de 12, quase 17 grandes sistemas. Será que não é ideia, né, compatibilizarmos valores e sistemas com um maior discurso de participação popular e menos de legitimidade formal positivista? Eu digo isso porque, em Max Weber, nós já tivemos no passado, epistemologicamente, legitimidade, outro ponto que foi tratado aqui e reprisado, e foi tratado por um momento na década de 80, onde não se dizia que, digo isso porque quando estive na USP e na USP, não se dizia na década de 80 que sociologia jurídica era direito. Isto, na verdade, é um outro grupo social. É verdade que é, mas na verdade que também é direito. Eu digo isso para dizer que, por força disso, leva-se a ideia de uma legitimidade de aceitação. Então, eu acho que o novo sistema é imperioso, primeiro ponto. E, para terminar os outros dois, eu não vou te fazer uma digressão tão grande. Vou apenas dizer que, entre público e privado, vejo uma grande dicotomia, porque é uma escolha, né, do melhor caminho econômico para a manutenção de uma sustentabilidade humana, né, através, inclusive, da teoria dos jogos, que me vem à cabeça agora, como esses jogos têm que ser equilibrados, né, do ponto de vista da busca de uma igualdade material para todos, ou não, uma sociedade extremamente excludente, que vai caminhando na direção do Blade Runner, né, com várias guerras setoriais, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vejo isso hoje, então a minha bomba é maior que a sua, então eu vou destruir o mundo 20 vezes, eu posso destruir 100. Bem, em meio a isso, o direito comercial, finalizando, fica pior. Ele fica mais atentado. Eu diria, é possível fazer uma mudança de sistema jurídico sem uma participação popular mais plurima, mais geral, mais global? Essa é a pergunta. Professor Wilson, senhor que é da filosofia do direito, ele fica à vontade. Pois não, professor, muito obrigado aí pela sua intervenção, pelos seus desafios. Você citou duas autoras, né, em homenagem aqui ao público feminino, a professora Judith Martins Costa e a professora Maria Helena Diniz, né? Acho que a professora Maria Helena Diniz, digamos assim, é uma professora pesquisadora muito importante nessa área da teoria do direito, que eu trabalho agora nesse semestre não tenho, mas já trabalhei, enfim, como eu tenho 34 anos de docência na Unicinos, e a minha atividade sempre foi, enfim, durante muitos anos, provavelmente em torno de 30 anos, introdução ao estudo do direito, enfim, e Maria Helena Diniz sempre esteve comigo, então acho que ela é uma referência. E a professora Judith Martins Costa, ela acabou de lançar a terceira edição do livro dela, A Boa-Fé no Direito Privado, Critérios para a Sua Aplicação. Eu acho que a professora Judith Martins Costa, ela fez um exercício nesse grande livro que ela enfim, atualiza agora com a terceira edição, para responder um pouquinho, não dá para entrar em todos os meandros que enfim, a provocação do professor traz, mas me parece que ela faz um exercício nesse livro dela, e por isso me parece que ele vale a pena ser lido, sobre como um determinado princípio, o princípio da boa-fé, enfim, que agora está também positivado,
como ele pode ser desdobrado e como ele pode ser aplicado em várias áreas do direito. Tá? Então, eu penso que essa é uma questão importante. Uma segunda questão, o professor abordou a questão dos sistemas jurídicos. Realmente, a gente costuma olhar apenas os dois, né? O da Civil Law e da Common Law. A gente esquece muitas vezes da grande riqueza e da grande diversidade dos sistemas jurídicos do lado oriental do globo terrestre. Eu tenho feito uma pesquisa sobre a regulação da inteligência artificial pelos princípios, e eu encontrei, e isso é muito interessante, e para mim é um achado significativo dentro dessa questão que o professor coloca, que existem determinados princípios que estão em documentos de organizações públicas e privadas do norte e do sul globais, que são muitas vezes que a gente olha, mas eu também diria que estão presentes no leste e no oeste globais. Tá? Então, eu penso que os princípios, tá? E o princípio da boa-fé é justamente um deles, que ele perpassa os sistemas jurídicos das mais variadas matizes culturais, políticas, econômicas e assim por diante que se pode ter. O princípio da boa-fé, por exemplo, é um deles, né? E o princípio da transparência, enfim, dentre outros, são princípios que eu encontrei em documentos produzidos por organizações do lado oriental do globo terrestre. Então, eu acredito muito nessa questão de uma ressignificação dos princípios, porque no ano 2000, 1999 e 2000, eu fiz o meu mestrado em Direito no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, e a minha dissertação ela foi justamente no sentido de construir uma crítica ao positivismo jurídico e mostrar que nos modelos, enfim, clássicos de positivismo jurídico, e aí eu fui revisitar Thomas Hobbes, fui revisitar Hart, Kelsen e Bobbio, que no modelo de positivismo desses quatro autores que eu fiz a seleção, não há lugar, na teoria deles, para os princípios. E eu vejo que, a partir, então, dos anos 2000, se passa a estudar os princípios jurídicos com bastante importância no Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988, por seu caráter principiológico. Mas hoje eu vejo que os princípios eles precisam ser revisitados quando eu observo, como eu mencionei, que nós estamos criando projetos de lei para regular, por exemplo, nanotecnologia e inteligência artificial e colocando artigos para dizer que princípios X, Y, Z devem ser cumpridos. Então, isso é uma indicação, né? E como disse a colega anterior, isso é uma provocação para quem trabalha com a teoria geral do direito, da necessidade da gente retomar, reavivar e ressignificar as características dos princípios para mostrar que eles têm um caráter deôntico e, portanto, nós não precisamos, se nós tivermos os princípios e pudermos trabalhar e pudermos confiar neles, nós não precisamos criar uma lei para dizer que o princípio é obrigatório, né? Claro que, por exemplo, como mencionou o professor, se nós formos olhar para uma perspectiva positivista, notadamente a partir de Hans Kelsen, a gente vai perceber que Hans Kelsen vai dizer o seguinte: olha, uma norma jurídica que não tem uma sanção, ela não é uma verdadeira norma jurídica. Então, essa é uma crítica que realmente a gente precisa desenvolver em relação aos princípios, né? Porque como eles são mandados de otimização e não mandados definitivos, eles não carregam a sanção consigo. Então, esse é digamos assim, uma situação que a gente precisa avançar na teoria geral do direito e tentar acoplar características aos princípios, no sentido de mostrar que eles podem, sim, ter sanções quando eles são conectados com o sistema jurídico como um todo, enfim, promovendo talvez um controle de constitucionalidade ou mesmo um controle de convencionalidade. Então, eu não sei, professor, se com isso eu respondo, mas eu penso que, para mim, os princípios são um elo importante para a aproximação
de culturas jurídicas que são, na sua essência, muito diferentes e que talvez, até o presente momento, a gente ainda não conhece adequadamente. Eu tenho andado, já fui também ao Japão e na Coreia do Sul, então são dois países que me interessam muito por sua cultura e também por sua cultura jurídica, e eu vejo que de lá a gente encontra exemplos de princípios que nós aqui no lado ocidental também acreditamos e também consideramos como fundamentais. Então, eu penso que os princípios podem ser uma chave para a gente fazer essa aproximação e também para a gente valorizar princípios que muitas vezes a nossa cultura ela ignora ou ela não traz a lume, porque a gente se satisfaz com o princípio da civil law e o princípio da common law. Eu acho que é isso, professor Fábio, também para não me alongar aqui, para não queimar muito o horário. Eu agradeço muito, professor Frederico, pela sua pergunta, pelas suas provocações, acho que elas são todas muito pertinentes. Obrigado, professor Wilson, professor Federico, pelas questões filosóficas, jurídicas, né, muito importante. Pensados. Eu vou fechar aqui o nosso painel, na verdade, o encerramento das plenárias, né, dos novidades. Depois vou abrir só o encerramento do evento. Vou fechar aqui e agradecer já a todos os presentes nesse painel de encerramento das plenárias. Professor Wilson, aceite o nosso convite, sempre muito amável. Quando não pode vir presencialmente, ele já veio várias vezes presencialmente, veio no online, tanto aqui, Portugal, Itália, Espanha, Polônia, todo mundo afora aí, tem participado conosco. E agradeço novamente, então vou fechar esse painel para abrir o encerramento. Até já.